Tachad agora fala em corte de gastos, mas quais são os gastos que ele quer cortar? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe, mas antes eu preciso levar esta informação de utilidade pública para mais pessoas e eu preciso da sua ajuda e você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O Tachad, ele novamente já consolidou o seu apelido, porque ele se preocupa muito em criar meios para o governo arrecadar, para entrar dinheiro, pois o governo não tem muito controle da saída dos seus recursos, principalmente com os acordos que acaba fazendo no Congresso Nacional para aprovar todas as suas medidas. Ele concedeu uma entrevista e nós vamos observar aqui qual é o enfoque que ele está dando com relação a corte de gastos. Fala que inclusive tem uma PEC que tem como objetivo cortar os gastos do orçamento. Quais serão esses gastos? Será que serão suficientes? Vamos aqui entender um pouquinho, assistindo aqui a entrevista que ele concedeu. E depois a gente volta aqui para a gente fechar esse importante assunto. Agora, ministro, só para a gente entender então essa questão da despesa que você estava falando com o Lula. São apontadas algumas questões que aparentemente o presidente não está disposto a mexer nelas. E eu nem sei se o senhor está, como é que o senhor vê o diagnóstico. Que é a questão, por exemplo, de indexação da receita e saúde, porque elas podem gastar 100% da receita. Então, por mais que a receita suba, sempre o gasto dessas duas rubricas, vamos dizer assim, desses dois setores vão aumentar junto. A questão de indexação do salário mínimo, que impacta na Previdência, a questão de BPC, de seguro-desemprego, a série que o senhor conhece. Todos conhecemos. Que todos conhecemos e que é o que é apontado como principal e que deveria ser mexido. Ele pode mexer em alguma dessas coisas, finalmente? Ou... O governo, na minha opinião, como um todo, eu não estou me excluindo disso, não, mas a Fazenda, como tem a obrigação de saber antes o que está acontecendo, né, e alertar, demorou a perceber o grau de disfuncionalidade de alguns programas. Em 2022, a partir de 2021, na verdade, o que aconteceu no Brasil, com o PEC dos precatórios, né, chamada PEC do calote, alterações do BPC, retirando filtros, a questão do Bolsa Família, retirando filtros, a questão do Fundeb, que foi aprovado sem fonte de financiamento. Vou dar um exemplo do Fundeb, que foi criado no governo Lula, inclusive quando eu era ministro da Educação. O Fundeb, que no último ano do governo anterior chegou em 22 bilhões, está previsto chegar em quase 70 em 2026. E a receita? Aí sem fonte de financiamento. Aí a pergunta que eu faço, alguém está lembrando que foi no governo anterior que se aprovou mais de 40 bilhões de reais a mais para o Fundeb sem fonte de financiamento? Não, tudo bem, mas esse é o ponto. Sempre do governo anterior? Não, claro eu não falei do governo anterior até agora. Eu só estou dizendo que muitas das despesas que se pretende cortar foram contratadas antes do presidente Lula tomar posse. Estou tentando responder a sua pergunta, que é a seguinte: quando o presidente Lula vê isso, ele fala assim, mas eu vou cortar dos pobres, eu vou cortar... Percebe a situação? Então, e aí? Não, e aí é o seguinte, nós estamos reestruturando as contas, ninguém está dizendo que é fácil, o senhor colocou o pobre do orçamento, ninguém está pedindo para tirar o pobre do orçamento, mas questões estruturais precisam ser resolvidas, porque são distorções, muitas vezes, que foram criadas com finalidades eleitorais, particularmente pelo governo anterior, elas estão no nosso colo. Não tem para quem dá a batata quente. Nós temos que resolver. A pressão do dólar, o dólar a quase R$6, fez com que o Tachad comece a ter uma postura diferente. Já fala de uma PEC, de um projeto de emenda à Constituição que tratará de corte de gastos. Vamos entender nas entrelinhas da entrevista que ele deu, mas também uma matéria que está aqui na Folha de São Paulo, que veja quais são as medidas estudadas em estudo pela equipe econômica para cortar gastos. A equipe econômica, podemos entender, pelo Tachad. E aí tem uma declaração, e o mercado já sinaliza isso,
que o próprio presidente da República é resistente a corte de gastos. E eles falam em gastos, quais são os gastos que eles vão cortar aqui? Vamos entender aqui, olha. O limite de gastos, fala alguma coisa sobre o Fundeb, fala sobre o FNDCT, fala também sobre o seguro-desemprego, olha só a aberração que eles estão querendo propor. É uma das principais medidas estudadas, uma das propostas prevê descontar das parcelas do benefício o valor da multa sobre o Fundo de Garantia, que é o FGTS. A avaliação é que quanto maior o salário do trabalhador, maior tende a ser o seu saldo do Fundo de Garantia, consequentemente, é claro, evidentemente, e consequentemente o valor da multa, que seria abatido das parcelas segundo a proposta. Quer dizer, o governo disse que ia deixar de lado, que não iria mexer na multa do Fundo de Garantia e nem no seguro-desemprego. Está de novo aqui tentando levar esta medida à frente. Nós temos várias outras situações aqui, olha, fala também sobre os super salários, mas aí vai encontrar resistência, pois a base do super salário se concentra-se no limite dos ministros do STF que recebem R$44 mil, que é o teto, né? O teto, mas será que eles recebem só isto? Nós falar também, olha, além do seguro-desemprego, além de tratar também e tentar colocar limite, reduzir a multa do Fundo de Garantia, tirar a multa do Fundo de Garantia do trabalhador, fala também do abono salarial, redesenhar o abono salarial, que é uma espécie do 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, a proposta é fazer com que a regra de concessão seja a renda familiar per capita e limitar o benefício a um por família, ou seja, eles querem que o abono do PIS, ele seja concedido apenas para um membro da família e também limitado à renda da família. Quer dizer, vão criar uma exceção aí, uma restrição ao acesso a este benefício. E outro também importante aqui é o BCP e auxílio doença. Olha, o BCP, novas medidas de aperto às regras do BCP, que é o benefício de prestação continuada, concedidos a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos de idade, e o auxílio doença. Quer dizer, olha, de novo querendo mexer aqui em programas que afetam pessoas de baixa renda. O seguro defenso também, que é a criação de um limite para os gastos com seguro defenso, que é um benefício pago a pescadores artesanais durante um período em que a atividade é proibida para preservar a reprodução dos peixes. No formato atual, a política é uma despesa obrigatória vinculada ao salário mínimo, que hoje é 1.412, e quaisquer pessoas que preencham os requisitos têm benefício concedido. A ideia é propor uma lógica semelhante ao Bolsa Família, quer dizer, restringir. Nós vemos aqui que há uma restrição, sim, daquilo que é direito do trabalhador. E aí eu pergunto, você concorda com isso? Será que está condizente esse gasto que o ministro está querendo propor, a redução desses gastos? Por que não cortam outras despesas, como, por exemplo, a quantidade de ministérios? Qual é a necessidade efetiva de ter essa quantidade de ministérios? O que eles de fato produzem? Quais são os resultados que estes ministérios, que cada um ministério produz? O que nós de fato precisamos, devemos contar? Será que se esses ministérios não existissem, faria alguma falta para você? Vamos aqui nomear depois de outro vídeo quais são esses ministérios para a gente entender. Eu quero crer que muitos dos ministérios que estão lá servem de fato só para aumentar as despesas, um cabide de emprego, pois nós não vemos efetividade dos ministérios, de alguns ministérios, trabalhos efetivos dos ministérios. Por outro lado, o Congresso também, é uma medida que o Congresso pode também não apoiar, a redução dos ministérios, porque os parlamentares se beneficiam também. Os parlamentares acabam recebendo nomeações de cargos de assessores para esses ministérios. Isso beneficia quem?
os políticos, os parlamentares, sejam eles deputados e também senadores. Então criou-se um ciclo vicioso onde ninguém fala sobre esses problemas e são lá que nós podemos sim identificar quais são os reais problemas do nosso país para tentar administrar algo que de fato possa produzir um resultado para a sociedade. O que o governo faz é aumentar e querer aumentar cada vez mais a tributação, o aumento do imposto, seja criando novos impostos, seja também incentivando a aprovação da reforma tributária que vai aumentar impostos a partir de 2026. A partir de janeiro de 2026, o governo continuará tratando você como um mero pagador de boleto, um mero pagador de impostos. Agora comenta aqui o que é que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa o comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar no próximo vídeo.